Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês mais um semestre, agora no componente ou na disciplina de Pensamento Político Brasileiro. Vamos estar trabalhando do dia 2 de março, assim que começar as aulas, então, até dia 3 de maio. Nessa disciplina aqui a gente vai fazer um resgate um pouco da trajetória do pensamento político brasileiro. Vamos resgatar esse debate desde o final do século XIX, início do século XX. Vamos retomar alguns dos principais autores, porque em função do tempo a gente não pode discutir a amplitude que mereceria. A gente vai resgatar então esses autores e tentar ver o modo como eles analisavam a política, o fazer da política e a própria organização do Estado brasileiro. A gente vai ver que alguns autores, mesmo depois de estabelecida a República a partir de 1889, eles passam a sustentar ou continuar defendendo a monarquia, por exemplo. E sempre nessas leituras que a gente vai ver dos autores, eles estão apresentando um pouco as limitações, os atrasos que permaneciam na interpretação deles, os atrasos políticos e de organização da sociedade brasileira, e sempre, em alguma medida, eles sinalizavam o modo, o que deveria ser feito, né? Como vocês já conhecem minha forma de trabalho, a disciplina agora ela está organizada em 8 módulos e uma dinâmica muito similar ao que a gente trabalhou nas demais disciplinas. Então, são 8 módulos, um por semana, e a cada semana a gente tem fórum e a gente tem uma tarefa e no final vamos ter uma avaliação presencial. Vou apresentar aqui um pouco o programa, a estrutura do que nós vamos trabalhar em cada semana. O primeiro módulo, então, é da a primeira semana de aula, é de 2 de março até 8 de março, é uma introdução ao pensamento político brasileiro. Aqui vamos ter um texto que vai historicizar um pouco como que o pensamento político brasileiro foi se construindo ao longo do tempo, inicialmente muito marcado pela dimensão política, pelos próprios deputados e senadores que elaboravam sobre a política e sobre a organização do Estado brasileiro. Depois a gente tem um período onde que a academia e política se misturam muito e a gente vai ter autores que trabalham tanto, tem uma intervenção dentro do Estado, mas tem um peso acadêmico, e principalmente dos anos 50 para cá, a gente vai ter um peso a produção acadêmica ganhar espaço na elaboração, na construção do pensamento político brasileiro. Esse texto também sistematiza um pouco algumas características desse conjunto de autores. Quase todos os autores estão identificando algum atraso do que eles consideram o que seria atraso da organização da política do espaço nacional, dos países periféricos, no caso o Brasil, da periferia em relação aos países cêntricos, onde a modernidade já teria avançado mais. Vários deles vão discutir como que as instituições estão estabelecidas no Brasil, qual é a relação delas com a dinâmica efetiva, com a vida real do Brasil. Alguns vão dizerem que as instituições estavam muito mais avançadas em relação à realidade social, outros vão dizer que as instituições estabelecidas não tinham ineficiência ou mesmo estavam atrasadas diante do que precisava. E todos esses autores são bastante normativos, em grande medida, ao dizer como que deveria ser feito a política brasileira. O segundo módulo da disciplina, então, é de 9 de março a 15 de março, e o autor que a gente vai estar trabalhando aqui é o Joaquim Nabuco. Bem como estávamos comentando, é um autor que ele tem um peso político, uma influência, uma atuação política bastante expressiva, e a gente pode dividir a obra do Joaquim Nabuco em 2 fases. Uma até o estabelecimento da República em 1889, quando que ele vai debater bastante a questão do abolicionismo, e ele vai defender muito o fim da escravidão, e ele tinha uma compreensão mais ampla sobre o próprio processo de abolição. Para ele,
era necessário fazer a abolição da escravatura, mas esta seria uma medida de curto prazo e que a gente precisaria de um processo muito mais amplo e longo de mudança na sociedade brasileira. Para isso, porque não bastava só abolir a escravatura, mas precisava todo um processo mais amplo de transformar ou de efetivamente transformar os escravos em cidadãos. E para isso precisaria mudanças na educação, na distribuição de terras, na questão de salários e empregos, enfim, mas também precisaria uma transformação muito mais profunda nos valores dos indivíduos, do Estado, da própria religião, que por 300 anos reproduziram o cativeiro e a própria geração de desigualdade no Brasil. A segunda fase do pensamento de Joaquim Nabuco, então, pós o estabelecimento da República no Brasil, aonde que ele vai defender uma postura, vai ter uma defesa forte da monarquia e do liberalismo. Para o autor, para o Joaquim Nabuco, então, a monarquia ela atuaria como uma força centrípeta que impediria a fragmentação do país e garantiria a estabilidade e o desenvolvimento. Os soberanos, até então, eles trabalhariam de uma forma coesa para a construção de uma nação. A sociedade não estaria preparada para defender os valores da coisa pública e do civismo. Estabelecida a república e ele vendo que não era mais possível voltar à monarquia e essa república militarista, ele vai passar então a defender a necessidade, a discussão do liberalismo vem com muita força e vai defender a necessidade da adoção de valores liberais, do parlamentarismo e a constituição de um poder moderador. Como nos demais módulos das outras disciplinas, dos outros componentes que já trabalhamos em conjunto, aqui teremos um fórum para vocês retomarem elementos, conceitos da obra do Joaquim Nabuco e a gente também vai ter uma tarefa avaliativa. O terceiro módulo da disciplina, ele é na semana de 16 de março a 22 de março e é um módulo dedicado à obra do Oliveira Viana, cuja contribuição se situa então nas décadas de 20 e na década de 30. Ele é um autor conservador, contrário ao liberalismo, aos princípios democráticos e ao federalismo, e sua preocupação é da construção de um Estado soberano. Para ele, as instituições, então, e a organização da política brasileira estavam avançadas demais em relação ao que era a vida social, a vida real do Brasil. E para a gente entender o argumento dele, nós precisamos retomar alguns conceitos. Vamos iniciar aqui muito breve, trabalhando com dois, que é o clã parental e clã feudal. O clã parental significa os coronéis, então, e todos os laços familiares, de parentesco e de compadrio em torno dos coronéis e dessa figura que é dos donos, dos proprietários de terra. Sempre uma relação muito de proteção e de dependência em relação ao proprietário da terra, ao coronel. Associado a essa noção de clã parental, a gente vai ter a noção de clã feudal, que na verdade é o conjunto então de pequenos proprietários, poceiros, pequenos comerciantes que vivem em torno desses coronéis, desses grandes proprietários de terra e vão estabelecer relações de dependência em relação a ele. E aqui é importante porque o Oliveira Viana vai acionar mais dois conceitos, que é de povo-massa, ou seja, é toda essa população que está em torno dos coronéis e que é dependente dele, que é subordinada aos coronéis, e os grandes proprietários que ele vai trabalhar com a noção de elite. Tanto nos dois clãs, no clã parental como no clã feudal, a grande figura nucleadora ou central vai ser o grande proprietário de terra. E ao longo da história, essa elite, devido à extensão territorial do Brasil,
também ao isolamento das comunidades, essas elites desenvolveram-se sem qualquer espírito democrático, público, solidariedade nacional, de modo que cada família, cada coronel e seus clãs conformavam, na verdade, quase pequenas repúblicas. Com a independência do Brasil, a partir de 1822, esses clãs, então, em torno da figura dos coronéis, vão se articulando em torno dos partidos e formando o que Oliveira Viana vai chamar de clãs eleitorais, e esses clãs eleitorais, sempre em torno de determinadas famílias, eles buscavam muito o privado, os seus interesses individuais, os interesses das famílias dos coronéis e não o espírito público. E para o Oliveira Viana, essas características que vão se reproduzindo ao longo do tempo. No entanto, para Oliveira Viana, desde a independência, muito marcada pela atuação do imperador, vai se constituindo uma elite que ele vai chamar de homens de mil, que são representantes dessas elites que vão ter uma capacidade de defender o espírito público e que vão minimizando a influência do privado e vão passando a defender o espírito público. No entanto, com o estabelecimento da República, volta a ter uma dimensão muito forte de fragmentação e de condução das políticas pelas oligarquias rurais e regionais. Para entender essa compreensão do autor, também é importante a gente dar uma olhadinha lá na outra obra que se chama Populações Meridionais do Brasil, que ele também vai lançar elementos para a gente entender, junto com esses clãs, que ao longo da história brasileira o que a gente teve foram diversos, o que ele vai chamar do caráter ganglionar, ou seja, pequenos grupos ou grupos em torno das figuras dos coronéis que foram ocupando o espaço brasileiro e a política brasileira. Na interpretação do autor, então, contrário à República, somente um Estado forte e centralizado garantiria as funções legalizadoras e unificadoras do Estado. Ele é contra a República e contra o federalismo. Para ele, a democracia, por exemplo, a participação dos cidadãos pelo voto, não auxiliaria o desenvolvimento do país, porque o povo massa nunca nunca trabalhou para o bem público, nunca teve a consciência coletiva e a experiência democrática e sempre esteve com relações de dependência aos coronéis. Ou seja, o povo massa não saberia atuar em relação a defender o espírito público, porque sempre foi subordinado aos interesses privados. E como alternativa à República, ou como alternativa, ele vai propor então o fortalecimento das corporações com os sindicatos, isso já pensando a década de 30. Essa interpretação dele de que o povo massa não poderia intervir na política, como vocês viram no semestre passado, é uma interpretação bastante elitista. E vários desses elementos da obra do Oliveira Viana vão influenciar durante a década de 30 no governo de Vargas, onde que ele também vai atuar politicamente. Como que ele vai influenciar mesmo? Bom, aí instigo vocês a lerem os textos e tentarem entender como que o pensamento do Oliveira Viana influenciou no governo de Getúlio Vargas. Novamente nesse módulo, então, um fórum para a gente tirar as dúvidas, para a gente esclarecer, sistematizar o entendimento, a nossa interpretação e uma tarefa. No módulo 4, que é da semana do dia 23 de março até 29 de março, nós vamos estar trabalhando com um autor que é o Raimundo Faoro. Creio que vocês também vão ver o Raimundo Faoro em outras disciplinas aqui do curso. O Raimundo Faoro publicou o livro Os Donos do Poder, que foi publicado nos anos 50, mas foi só nos anos 70 que quando a obra foi reeditada, que ela ganhou repercussão nacional. Para o autor, então, desde a formação de Portugal e depois transposto para o Brasil,
a gente observa a presença muito forte do patrimonialismo, ou seja, essa mistura entre o público e o privado, e também desde Portugal a gente vai observar a presença de estamentos burocráticos. O que são esses estamentos burocráticos? São comunidades, inicialmente em torno da figura do rei, mas partes da nobreza que vão assumir esse papel de gestar o Estado. São comunidades que se comportariam como proprietárias da soberania estatal, um grupo que tem elementos de classe dirigente, que tem elementos de quadro administrativo e de burocracia, que se apropria do Estado e atuaria como árbitros da nação e usariam sempre o Estado a seu favor. Então, são comunidades que ocupam o Estado e usam o Estado a seu favor. Para Faoro, o capitalismo estabelecido aqui no Brasil foi historicamente um capitalismo orientado pelo Estado. Seja no período imperial, seja depois durante a República, o que a gente vai ter são grupos que se apropriam do Estado, que conduzem o desenvolvimento do país, muito nessa mistura entre o público e o privado. Mas esse grupo é que se apropria da gestão do Estado e que conduz isso. Só para ficar mais claro, gostaria aqui de mencionar um trecho do Luiz Werneck Viana, que é do capítulo que vocês vão ler, aonde que ele diz, se baseando no Raimundo Faoro, que a economia não se autonomiza da política, a sociedade civil não se aparta do Estado e a esfera privada dos interesses deve sua legitimação à esfera política. A organização do poder social dependeria menos de posições ocupadas na economia e mais da detenção de lugares de poder na administração pública. Isso mostra o como que ocupar e essa interface com o Estado sempre foi, essa mistura com a vida pública e com o uso do Estado sempre foi muito importante e que marca a trajetória de Portugal e marca a nossa também. Então, para o Raimundo Faoro, o patrimonialismo e o estamento burocrático seriam os elementos do atraso da nossa sociedade que dificultariam a modernidade no Brasil. Novamente aqui, vamos ter um fórum e uma tarefa avaliativa. O módulo 5, que vai do dia 30 de março até dia 5 de abril, ele vai discutir as contribuições de Vítor Nunes Leal. O Vítor Nunes Leal publicou o livro que se chama Coronelismo, Inchada e Voto, o município representativo no Brasil. Ele foi publicado no final dos anos 40 e a grande contribuição dessa obra é discutir o coronelismo como um sistema que articula o poder público, na interpretação dele, o poder público cada vez mais fortalecido em virtude do estabelecimento da República em 89, do regime representativo e do sufrágio universal. Então, o coronelismo seria essa articulação do poder público cada vez mais fortalecido, e o poder privado cada vez mais em decadência se compararmos com um período colonial onde que o coronel era a grande figura e que mandava. A partir do estabelecimento da República, então, a gente tem um fortalecimento do poder público. Mais do que simplesmente relações de dependências dos trabalhadores aos coronéis, para o Vítor Nunes Leal, o sistema coronelista, ou o coronelismo enquanto um sistema, significava um amplo conjunto de trocas e negociações políticas entre os coronéis, que controlavam parcelas importantes do eleitorado rural que estava sobre sua tutela ou sobre sua subordinação, sobre seu comando. Então, troca entre os coronéis com essas características, os governos municipais e os governos estaduais. Para o Vítor Nunes Leal, então, esse sistema
haveria um conjunto de trocas de recursos, serviços, favores e bens entre esses atores ou essas organizações, visando se manter a sustentação no poder. Novamente aqui para ele, o que marcaria o atraso na sociedade brasileira era justamente esse sistema coronelista que impediria ou bloquearia o desenvolvimento econômico do país. Aqui também, então, o fórum para a gente discutir os conceitos e a interpretação do Vítor Nunes Leal e uma tarefa avaliativa. O módulo 6 é do dia 6 de abril até dia 12 de abril e aqui nós vamos estar discutindo as contribuições de Caio Prado Júnior. E para o autor, para o Caio Prado Júnior, ele está discutindo década de 40 e década de 50. Para o Caio Prado Júnior, os atrasos no desenvolvimento econômico do Brasil naquele momento tinham suas raízes históricas estabelecidas desde a colonização. Desde a colonização, a forma como foi organizada a dinâmica brasileira foi muito pautada pela produção de bens com alto valor no mercado externo, sempre voltado para fora, para o mercado exterior, baseado em grandes unidades produtivas e no trabalho escravo. O Caio Prado Júnior vai dizer que o Brasil, por muito tempo, não passou de uma feitoria comercial e sempre essa perspectiva de para fora, sem um desenvolvimento interno. Para ele, esses elementos, desde o princípio, marcando uma sociedade capitalista, e aqui ele vai ter um diálogo com Alberto Passos Guimarães, que vai estar discutindo a existência de restos feudais. Para o Caio Prado Júnior, desde o início da colonização, são características capitalistas que marcam a organização da sociedade brasileira, mas são essa orientação para fora que dificultavam o desenvolvimento do país. Para o Caio Prado Júnior, mesmo que na década de 30 tenham sido adotadas instituições liberais para garantir a cidadania, mesmo assim toda a estrutura econômica e social do país continuava voltada para fora, estranhas à maior parte da população brasileira que teria como necessidade o desenvolvimento do mercado interno e de uma dinâmica interna, o que não vinha ocorrendo até então. Como nos demais fóruns, aqui também a gente vai ter, como nos demais módulos, aqui também a gente vai ter um fórum e vai ter uma tarefa avaliativa. O penúltimo módulo do nosso componente, aqui da nossa disciplina, ele está organizado para ocorrer na semana do dia 13 de março até 19 de março, e nós vamos estar abordando aqui as contribuições de Maria Isaura Pereira de Queiroz, e as interpretações dela se situam em meados do século passado, então em torno de 1950, e ela tem algumas contribuições originais que se diferenciam dos demais autores. A primeira é que, diferente de vários outros autores que a gente viu aqui, que eles ficam diagnosticando ou fazendo essa dualidade entre o moderno e o atrasado, entre a tradição e a modernidade, buscando identificar quais seriam os elementos do atraso da sociedade brasileira. Maria Isaura de Queiroz não coloca nesses termos e ela vai procurar analisar as mudanças sociais e como elas ocorrem sem fazer essas classificações entre moderno ou atrasado, mas entender efetivamente como que essas dinâmicas ocorrem. A principal contribuição da autora foi discutir então como que as mudanças sociais as mudanças sociais poderiam ser oriundas das camadas pobres e com poucos recursos sociais, discutindo, por exemplo, os casos dos movimentos messiânicos, e aqui é interessante que ela vai argumentar também que nem todo voto da população pobre ou com poucos recursos seria voto de cabresto. E aqui muito em diálogo com a obra do Vítor Nunes Leal, buscando uma interpretação que se diferenciaria do autor. Para Maria Isaura de Queiroz, esse
esse voto de cabresto ou essa possibilidade de não ser voto de cabresto dependeria muito da capacidade dos eleitores entre barganhar e pesar as vantagens e desvantagens das escolhas. E essa autonomia, essa capacidade dos eleitores dependeria muito da relação de autonomia que eles têm ou não com os coronéis. E para isso ela vai dizer, em regiões onde os pequenos sitiantes, pequenos proprietários, não estavam subordinados a uma pessoa do ponto de vista de trabalho, mas eram livres do ponto de vista econômico, o grau de autonomia dessas populações. Para a autora, aonde que então que a gente teria essas situações de voto de cabresto? Para a autora, um dos elementos importantes para reproduzir o coronelismo, o mandonismo, era a parentela, e aqui é uma noção importante que a autora vai discutir, que é próximo à noção de clã do Oliveira Viana. Parentela, então, diz respeito a essas famílias, que esse conjunto de atores vinculados, por exemplo, aos coronéis, que não são ligados só por laços sanguíneos, embora os laços sanguíneos sejam importantes, mas que têm essas relações de compadrio também e de alianças estratégicas como um ponto importante. Então, a parentela é essa família, em alguma medida extensa, com laços de parentescos de compadrio, cujo ao centro está a figura do coronel, por exemplo. E nas famílias mais ricas, essa parentela vai ser muito marcada pela subordinação e dependência dos atores que estão na base da pirâmide, a gente poderia dizer, e nas comunidades campesinas ou de pequenos produtores, essas relações elas são mais horizontais. E a Maria Isaura de Queiroz, então, para dizer, para analisar a reprodução do mandonismo e do coronelismo, ela vai usar então essa noção de parentela, e ela vai dizer que essa noção de parentela seria muito mais útil, mais interessante do que usar as noções de classes sociais do marxismo, por exemplo. Em vez de ficar buscando analisar as classes, seria interessante analisar as parentelas, onde que essa dinâmica entre trabalhadores e elites proprietários de terra, ela se dá de uma forma muito imbricada e dinâmica. Da mesma forma que os demais, então aqui a gente também vai ter um fórum para retomar a interpretação da autora e uma tarefa avaliativa. O módulo 8, que é o último módulo da disciplina, ele está organizado do dia 20 de abril até dia 26 de abril e é um módulo dedicado à revisão e à realização da avaliação presencial, que a data vai estar disponível no módulo, no Moodle lá na disciplina. Em termos de avaliação, então, como eu apresentei um pouco aqui, a disciplina está organizada em 6 módulos, em 8 módulos, mais 6 que tem atividades, tarefas, 6 módulos vão ter tarefas, cada uma dessas tarefas vale 1 ponto, e a avaliação presencial realizada no último módulo, no módulo 8, ela vale 4 pontos, fechando então 10 pontos. Em termos de dinâmica avaliativa, então, é mais ou menos isso, uma tarefa por semana que vale 1 ponto e depois, ao final do semestre, temos uma avaliação presencial com o conjunto do conteúdo da disciplina. Novamente, gostaria, como nas demais disciplinas, reforçar a importância da participação nos fóruns, porque ele nos ajuda a ir amarrando os conceitos, a interpretação e dialogar com os colegas em relação a isso, e a importância da realização das tarefas, que elas têm um peso importante nas avaliações. No mais, estamos à disposição, eu e os tutores, para auxiliar vocês ao longo de todo o semestre, e a gente espera que nos 2 meses que vamos estar trabalhando, que a gente tenha 2 meses muito proveitosos e que nos deem elementos para entender um pouco mais
a política e a história do pensamento político brasileiro. Um abraço e boas aulas e atividades para todos nós.